Oi, aqui é a Jéssica e chegou a hora da gente continuar conhecendo as estantes que eu tenho aqui em casa. Esse é mais um episódio da série Estanteria. Bom, para quem não sabe do que eu tô falando, eu comecei a gravar novamente uma Bookshelf Tour, só que eu troquei o nome do quadro e também eu troquei a forma de apresentar, porque desde a primeira edição até agora muita coisa mudou, muitos livros saíram, outros entraram e a configuração ficou toda diferente. Por isso, eu decidi mostrar novamente as minhas estantes, mas agora fazendo por país. Então, no vídeo de hoje eu vou juntar alguns países que eu não tenho tantos livros assim, que eu não tenho tantos livros para juntar num vídeo só, mas vou fazer então um compilado de livros do Peru, da Bolívia e também da Colômbia. Antes de mais nada, está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui. Se gostar, se inscreva porque isso é muito importante. Deixa um joinha nesse vídeo e compartilha com quem também gosta de ler porque isso ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Também confere tudo que eu deixo na caixa de descrição do vídeo porque é ali onde eu coloco todas as informações relevantes, os livros que eu estou comentando aqui, caso vocês queiram ver valores e sinopses, e também deixo os links para vocês apoiarem o meu trabalho, vocês podem ser apoiadores do canal e também fazer parte do Clube Lê Latinos, que é o meu clube de leitura exclusivo latino-americano, que a gente lê um livro diferente por mês e discute e tem várias recompensas legais para vocês conferirem também. Vou começar mostrando para vocês o que eu tenho do Peru aqui, e é pouca coisa, tá, gente? É claro que eu vou ter alguns clássicos, tipo o Vargas Llosa, mas é realmente um número pouco expressivo e isso é algo que eu queria mudar também em outro momento, mas vamos por partes. O primeiro livro que eu vou mostrar para vocês não é ainda Vargas Llosa, é de um escritor contemporâneo, super jovem, que é o Daniel Alarcón. Eu tenho aqui A Noite Andamos em Círculos, que é um dos seus romances, ele tem muita coisa escrita. Ele é um cara que faz parte dessa geração dos escritores que ganharam que foram selecionados no Bogotá 39, que eu já falei para vocês aqui, né, que existe essa iniciativa do governo da Colômbia de fazer uma seleção de escritores menores de 40 anos e premiar esses autores para fazê-los chegar mais longe, né, e aí a gente tem autores de todos os países da América Latina, e o Daniel Alarcón foi um desses selecionados em uma das edições do Bogotá 39. Bom, ele é um autor peruano e ele tem diversos livros, como eu falei. Esse aqui eu ganhei da Nath, que é uma querida amiga, apoiadora do meu trabalho também, eu ganhei de aniversário. E nesse romance a gente tem uma história de um cara que ficou meio perdido depois que a namorada terminou com ele, o irmão fugiu para os Estados Unidos, e aí ele vai fazer parte de um grupo de teatro e vai sair fazendo uma turnê pelo país, e a partir disso que a gente começa a conhecer um pouco desse personagem. Ainda não li, mas ele está aqui na fila também para ser conferido. Outro escritor peruano que eu tenho aqui é, claro, o Vargas Llosa, que eu já tinha dito para vocês, que eu ia mostrar. Tenho dois livros que eu ainda não li. O primeiro deles é O Herói Discreto, e esse aqui eu não sei nada sobre. Eu nunca leio sinopse antes de ler o livro, né? Aquele do Alarcón eu sabia a sinopse por um milagre, mas os do Vargas Llosa que eu tenho aqui eu não conheço. O Herói Discreto tá aqui, é um dos mais antigos na minha estante, na verdade estou em dívida com ele. E tenho também o Tia Júlia e o Escrevinhador, que é um dos seus romances mais conhecidos. E do Vargas Llosa eu já li A Cidade e os Cachorros, só que eu li numa edição de sebo que eu nem tenho mais aqui. E na época eu lembro de ter gostado muito do livro, mas eu preciso ler um pouco outras coisas do Llosa para saber se eu realmente gosto da escrita dele ou não. O Llosa é um cara polêmico, né? Vocês sabem, ele fala umas bobagens seguidamente, inclusive fala umas bobagens sobre feminismo, mas como escritor ele é um baita escritor. Então assim, né, são essas coisas que a gente vai relevando para ler boa literatura. Agora eu vou passar para os livros da Bolívia, também tem pouquíssima coisa por aqui, mas não posso deixar de comentar com vocês. Um dos livros que eu quero comentar primeiro é um que chegou há pouco tempo aqui em casa, que é A Gula do Beija-Flor, do Juan Claudio Lechín. Eu não conhecia nada sobre esse livro, mas eu vi que ele era muito bem recomendado por alguns escritores e é difícil achar livros bolivianos publicados aqui no Brasil. Então eu fiz questão de trazer para casa, vou deixar também aqui o link caso vocês queiram ver a sinopse, mas ele aparentemente tem muito humor, tem uma coisa muito debochada e irônica aqui
nessa história que ele conta sobre o país, e aí eu fiquei bem curiosa para ler. E ele tá sempre baratinho na Amazon, eu comprei por uns R$10, é uma edição antiga da Bertrand, mas não é por isso que eu vou deixar de ler o livro, né? Então tá aqui também a ser conferido, um dos livros que é bem comentado desse país. Outro livro boliviano que eu tenho aqui é A Composição do Sal, da Marcela Baduin. Esse aqui saiu pela editora Arte e Letra, uma editora independente, e com tradução da Nilcea Pedra. E esse, gente, é a leitura do mês de novembro do Clube Lê Latinos. Então a gente está lendo esse livro no momento em que eu estou gravando esse vídeo, e são contos que a gente tem por aqui. E eu sempre gosto de conhecer essas autoras contistas latino-americanas, porque tá vindo aí uma geração que escreve muito bem esse gênero, e eu já li várias autoras que eu me apaixonei, né, pelas histórias que elas trazem, e esse aqui eu acho que vai ser também na mesma intensidade. Tô bem curiosa para começar a leitura, ainda não fiz isso, mas tem tempo, e depois que eu ler eu vou comentar aqui com vocês com certeza, porque sempre que eu leio um livro para o Clube Lê Latinos, eu trago resenha depois. Esse aqui vocês podem esperar que vai aparecer em breve por aqui no canal. E o terceiro e último, por enquanto, livro boliviano que eu tenho aqui é Os Afetos, do Rodrigo Rasbun. Esse aqui saiu pela editora Intrínseca, com tradução do José Geraldo Conto. Já estou falando aqui em espanhol o nome do cara. Mas esse livro eu li no ano passado, em 2020, e eu fiz uma resenha pra cá porque eu gostei tanto dele, eu achei ele tão singelo, mas ao mesmo tempo surpreendente, que eu não podia deixar de comentar com vocês. É um livro bem curto, mas ele vai falar da história de uma família alemã que veio se exilar na Bolívia, e aí era todo mundo meio artista, meio metido com várias manifestações artísticas. No caso, o pai da família, que era, na verdade, diretor de cinema, e a filha era uma militante da esquerda, uma das filhas. E a gente tem todo um conflito familiar que eu gosto bastante, e tudo isso escrito de uma forma muito fluida, muito gostosa de ler. Então foi uma grata surpresa, e também eu deixo ele aqui na biblioteca para lembrar que tem muito escritor massa pra gente conhecer, né? O Rodrigo Rasbun é um desses. E agora eu vou passar a comentar os livros da Colômbia, que é o mais expressivo desses três aqui na minha biblioteca. Claro que a Colômbia tem o Gabo, né, que já dá vários livros aqui no nicho, mas existem outros escritores colombianos, gente, e gente muito boa escrevendo. Tem uma escritora que eu tô louca para começar a ler, e aliás já tenho vários livros dela aqui me esperando, que é a Laura Restrepo. Ela é uma das mais bem comentadas hoje em dia, ela tem uma vasta obra, e o primeiro livro dela que chegou por aqui foi o Hot Sul, e esse aqui foi presente também de uma querida inscrita aqui do canal. Ela me deu de aniversário uma vez, já faz alguns anos, e eu preciso ler, só que ele é um calhamaço, né, e aí eu fico postergando essa leitura. É um livro que vai falar dessa América Latina, dessas culturas que a gente compartilha, e eu tenho certeza que eu vou gostar muito, mas ainda não li. Quem sabe aí nas férias de verão venha, né, para eu poder aproveitar o embalo e ler um livro bem temático. Tenho também outros dois da Laura Restrepo, tenho A Noiva Escura, esse aqui foi presente também de inscrita aqui do canal, o outro eu acho que eu li da Érica, mas não me lembro se é bem esse o nome, desculpa se não for. E esse aqui eu ganhei da Carol Novaes, eu não queria falar bobagem aqui para dar as referências certinhas para vocês. E também A Noiva Escura é um dos livros mais bem comentados dela, se vocês quiserem conferir a sinopse tá aqui embaixo. Essa é uma edição bem antiga da Companhia das Letras, mas é bem bonitona. E era um dos que mais me interessava dentre todos que a Laura tem, né? Então por isso eu tinha colocado na lista e aqui está ele. E o outro que eu ganhei foi o Heróis Demais, também ganhei uma inscrita aqui do canal, da Carla, e esse aqui vai falar da ditadura mais especificamente. Então a Laura Restrepo, ela faz esse apanhado, né, e consegue contemplar vários temas que nos dizem respeito. E eu tô bem curiosa. Algumas pessoas já leram esse aqui, eu já vi vários comentários na internet recomendando, também fico louca pra ler. Aí a gente tem também uma sessãozinha Gabriel Garcia Marques, porque não sou louca, não sou boba, né? Preciso ler o Gabinho. E tem vários deles aqui que eu já li e outros que eu ainda não visitei. O primeiro que eu tô mostrando aqui pra vocês é O Amor nos Tempos do Cólera. Esse é um dos meus preferidos da vida e tem resenha aqui no canal, então se vocês quiserem conferir tudo sobre esse livro e por que eu acho ele sensacional, vocês vão lá na resenha, mas gente, esse livro é a coisa mais linda do mundo. Quem não gostou leu errado. não leu errado, mas assim, dei uma chance pro Gabo porque é das coisas mais bonitas que eu já vi mesmo na literatura. Um romanção daqueles. Eu tenho também
o Crônica de uma Morte Anunciada, que foi o primeiro que eu li do autor e eu gostei demais. O título é autoexplicativo. Não tem resenha para esse aqui no canal, porque na época que eu li não existia o canal. Mas eu recomendo demais. É um dos que eu acho que vale muito como porta de entrada para a obra do Gabo. Eu tenho também o 100 Anos de Solidão, que não tá aqui, mas eu vou deixar a capa aparecendo, que tá emprestado, que eu gosto demais. Não é o meu preferido, mas eu gosto muito daquele livro e também não tem resenha, porque eu li antes do canal. E eu tenho outros dois ainda não lidos. Um que eu mesma adquiri, que é o 12 Contos Peregrinos. Esse aqui é um livro de contos do Gabo, nunca li o Gabo contista, preciso fazer isso. Esse aqui estava na minha lista há anos, desde a faculdade praticamente, eu queria ter esse livro aqui e eu comprei no ano passado. E o outro foi um presente da querida Ju, também inscrita aqui do canal, amiga. Ela me deu o Notícia de um Sequestro. Esse aqui é um livro não ficcional do Gabo, né, se eu não me engano, e quem recomendou muito foi a Bárbara, então tenho altas recomendações aqui para dar conta do Gabo. Quero fazer a coleção das obras dele, que saem assim todas bonitinhas pela Record, mas os livros são tão caros que eu fico pensando duas vezes antes de comprar, gente. Mas de qualquer forma, já tenho bastante coisa aqui me esperando. Para não dizer que eu não falei de autoras, a Colômbia também tem uma frequência de publicação excelente de autoras. Uma dessas que eu gosto muito, que é de lá, é a Emma Regis. Ela tem o Memória por Correspondência e eu já comentei algumas vezes esse livro aqui no canal. Ele tem uma capa que é nada chamativa, mas, gente, a história vale muito a pena. Aqui a gente tem a história da própria Emma. Ela faz uma autoficção e conta suas memórias da época em que ela viveu pequenininha ali na Colômbia até ela sair do país e ter que se exilar. E para saber os motivos, vocês vão ter que ler o livro. Mas foi um dos mais tocantes que eu já li, assim, eu gostei demais da escrita e tem uma outra perspectiva da Colômbia. Então, vale muito conhecer. Eu sei que a capa não chama atenção, mas o Memória por Correspondência é um dos livros que eu mais gosto, assim, e eu acho ele muito bonito. Outro que eu tenho aqui, que eu já li, é A Cachorra, da Pilar Quintana. Esse foi uma leitura do Clube Lê Latinos de 2021, então já tem resenha. E aí vocês podem conferir a resenha se quiserem saber mais sobre o livro. Mas é daqueles, assim, curtinhos que já chegam desequilibrando a gente. É um baita livro, eu gostei demais dele. E para saber os motivos também, porque eu gostei, vocês podem ver o vídeo. Mas, gente, é uma das maiores vozes que a gente tem na Colômbia hoje em dia. E a Colômbia é muito mais que Gabo. Por mais que eu ame o Gabo, vocês têm que ver a produção contemporânea. É muito importante que a gente leia autoras vivas. A Pilar está com 40 e poucos anos, tem vários livros publicados e vale muito conhecer a prosa dela. Falando em prosa contemporânea, tem também aqui o Febre Tropical, da Juliana Delgado Lopera. Esse aqui saiu pela editora Instante. É um livro lindo desde a capa, né? E aqui a gente vai ter essa clássica história sobre sair do seu país e morar nos Estados Unidos. Muitos latino-americanos fazem isso e essa personagem vai para Miami. Então tem toda essa aura, né, dessa cidade que recebe tantos latinos e a gente vai ver ela se adaptando na cidade. Eu tô louca pra ler, eu sei que eu vou adorar, e esse foi traduzido pela Natália Borges Polesso, ou seja, sucesso, né, porque é outra grande escritora latino-americana brasileira, e tá aqui também esperando, ansiosa estou para ler esse livro, e ele tá aqui nas filas de leituras antes do ano acabar. E por fim, gente, troquei um pouquinho de ângulo para mostrar para vocês outros dois livros colombianos que eu tenho aqui, e eu já li esse primeiro, que é O País de Canela, da Canela, eu sempre falo errado, do William Ospina, um dos maiores escritores desse país. Esse aqui saiu pela editora Mundaréu e tem tradução do Eric Nepomuceno. Foi um livro enviado pelo Clube Tortilha e eu li na época e eu gostei demais. Aqui a gente vai ter uma história não contemporânea, a gente vai ter a história da colônia e das primeiras explorações, né, dos espanhóis pelo nosso território, e aí, claro, vai passar pela Colômbia, vai passar pela Amazônia também, e é muito legal porque aqui a gente tem um foco muito mais direcionado aos indígenas, né, e a destruição e tudo o que aconteceu. Então, é um romance muito mais histórico do que outra coisa, mas eu gostei demais dessa leitura. E o outro livro colombiano é Os Cristais do Sal, da Cristina Bendeck, com tradução da Silvia Massimini Félix, que saiu pela editora Moinhos. Esse aqui foi um livro que a Moinhos me mandou e eu comecei a ler e preciso terminar mesmo, assim, tô em dívida com esse livro, porque ele é muito bom, mas eu acabei me atropelando aqui com outras leituras. Eu parei na página 30 e aqui a gente tem uma outra Colômbia também, porque é uma história de uma das ilhas, né, que é San Andrés, salvo engano.
não tenho certeza aqui. Mas é uma personagem que saiu, foi pro México, depois voltou, e aí tem toda essa questão de readaptação na sua cidade natal, e eu tava gostando demais da história. E aproveitando que eu tô aqui, vou fazer uma correção com vocês, porque eu quase esqueço de um outro peruano que eu tenho, que chegou há pouco tempo na estante, por isso que eu quase esqueci, que é o Julio Ramón Ribeiro. Eu tenho aqui Os Urubus Sem Penas, que foi uma publicação recente da Editora Moinhos, com tradução da Silvia também, e esse aqui veio pelo Clube Tortilha. Em breve ele vai estar disponível para vocês, se vocês quiserem comprar, mas por enquanto tá só com os assinantes do Tortilha, e é um livro de contos que eu tô louca para conhecer, porque o Ribeiro é um dos escritores mais bem recomendados do Peru. Então fico feliz de tê-lo aqui e tô bem animada para conferir o que ele traz nesses contos. E por enquanto é isso, gente. Esses são os livros que eu tenho para apresentar para vocês do Peru, da Colômbia e da Bolívia. Espero que vocês tenham gostado de conferir. Comentem aqui embaixo o que vocês têm desses países, porque é sempre bom a gente trocar essas dicas nos comentários. Sempre tem alguém que aproveita, inclusive eu. Então vamos comentar aqui embaixo. Vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo e a gente se vê no próximo.